Vamos começar a nossa aula sobre ângulos. Ângulos são figuras geométricas que são formadas por duas semirretas que têm a mesma origem, o mesmo ponto em comum onde elas começam. E esse ponto em comum é chamado de vértice. Igual vocês podem olhar aí na figura, tem a letrinha O e um circunflexo em cima dela para mostrar que é ali que começa o ângulo. Essa letrinha O é onde começam as semirretas, é o ponto de onde elas começam. Aí vai a reta A e vai a reta B embaixo. Então, quando a gente coloca A, O com circunflexo e B, é o ângulo ou o vértice dessas semirretas. O objeto que é usado para medir os ângulos é esse daí, o transferidor. Quem não tem, vai precisar de comprar, é baratinho, para poder medir os ângulos dos exercícios, ok? Transferidor. Então, como medir ângulos? Primeiro, aproxime a medida do ângulo. Ângulos podem ser classificados de três formas: agudo, obtuso e reto. Os ângulos agudos são estreitos, ou seja, têm menos de 90 graus. Os obtusos são largos, eles têm mais de 90 graus. E os retos têm exatamente 90 graus, ou seja, formam uma letra L, ou duas linhas perpendiculares entre si, igual a gente aprendeu na aula sobre retas, né? Forma a letra T ou a letra L. Você pode identificar facilmente um ângulo dessa forma só olhando, mas se quiser confirmar com o transferidor, nós vamos ver agora como que se realiza este passo, que vai te ajudar a medir os ângulos utilizando a ferramenta própria para isso, que é o transferidor. Então, vamos prestar atenção agora no passo número 2. Passo número 2. Coloque a origem, que é onde está mostrando aí com o dedo polegar direito da foto. Está mostrando onde é o ponto de origem, essa linhazinha no meio do transferidor. Você vai colocar sobre o ponto central, ou vértice, onde começam o encontro das semirretas. E o pequeno furo central inferior no transferidor vai representar a sua origem. Aí você vai alinhar o vértice, a abertura do ângulo, com o centro do cruzamento. Então, você vai pegar esse transferidor e vai achar primeiro essa linhazinha que tem no meio do transferidor, onde está mostrando aí o dedo polegar dessa foto. Prestem bastante atenção, essa linha aí é a linha de origem, é chamada também de linha de fé. É muito importante identificá-la corretamente no transferidor para colocar ela em cima do ponto onde começa o encontro das semirretas, como aquela letrinha O do início. Passo 3. Você vai girar o transferidor até alinhar um de seus lados com a linha base, ou seja, onde começa a reta ali na parte de baixo, a semirreta ali na parte de baixo. Você vai colocar o ponto de origem do transferidor e a linha certinho para bater no 0 grau do transferidor. Mantenha o vértice abaixo da origem, gire cuidadosamente o transferidor até que um dos lados do ângulo toque sua linha base. E tal linha tem que se encontrar paralela à borda, ou seja, a parte de fora do transferidor, mas não é a parte reta do transferidor. Ela está alinhada ao centro da origem, com a linha direcionada rumo ao início das medidas de ambos os lados. Então, você vai fazer um encontro de linhas e vai colocar o transferidor exatamente nessa posição como da figura. Vocês podem observar. Onde começa, está ali a linha base, ou a linha de fé do transferidor. E a parte retinha batendo no 0 do transferidor. É assim que a gente posiciona o transferidor para poder medir um ângulo. Aí você vai olhar na parte de fora até onde vai bater a linha de cima. Mais à frente aqui no vídeo eu vou mostrar como que a gente faz isso. Daqui é só uma teoria para vocês verem como que se realiza o procedimento de medir ângulos com o transferidor. Vamos para o passo 4. Siga a linha oposta do ângulo até encontrar a medida no arco do transferidor. Então, a parte de cima, a linha de cima, conforme vocês podem observar ali, ó, é onde vai bater o ângulo da abertura. Caso a linha não passe pelo arco do transferidor, continue a linha do ângulo até que o faça, até passar pela borda de fora do transferidor. De outro modo, você pode alinhar a borda de um pedaço de papel com a linha do ângulo, ultrapassando a borda do transferidor e continuando o seu desenho.
O número sobre o qual essa linha passa representa a medida do ângulo em graus. No exemplo acima, que vocês podem observar, a medida do ângulo é igual a 30 graus. Mas a gente vai ver na prática daqui a pouco como que a gente faz isso. Daí é só a parte teórica. Vamos ver agora um pouco mais sobre quais são os tipos de ângulos que existem. Olha aí, esses ângulos já dá para a gente identificar rapidinho sem medir com o transferidor. Quando é retinho formando a letra L, é o ângulo reto, 90 graus, exatamente 90 graus. Quando vocês observarem assim, igual na primeira figura, tá reto, já sabe, 90 graus não precisa nem de medir. Agora, quando pede para classificar como agudo ou obtuso. Então, se vocês observarem que a abertura é menor do que 90 graus, vai ser um ângulo agudo. Agora, se vocês observarem que vai ser maior do que 90 graus, está mais abertinho do que a letra L, então é um ângulo obtuso. Agora, quando ele está todo deitadinho, né, igual está na última figura aí, nós chamamos de ângulo raso. Ele tem 180 graus. Exatamente todos os graus do transferidor pela metade, né? Igual a gente viu na primeira foto de um transferidor. Ele tem 180 graus, ele fica todo retinho desse jeito aí da figura. Continuando na classificação dos ângulos, aí novamente na primeira um ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo, maior do que 90 graus é um ângulo obtuso, retinho, formando a letra L ou a letra T, é um ângulo reto, ele todo aberto, são 180 graus. Agora, quando ele dá uma volta completa, nós chamamos de ângulo completo, que são 360 graus, ou seja, 180 em cima e 180 embaixo. Então, ele faz uma roda completa, uma roda de 360 graus. Não é só uma meia volta, é uma volta completa. Um ângulo nulo é quando não tem grau algum, 0 grau, uma linha está em cima da outra. Um ângulo suplementar é quando os dois ângulos juntos, eles formam 180 graus. Complementar, dois ângulos juntos, formam 90 graus. Nós vamos ver um pouquinho mais agora sobre os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Vocês podem copiar no caderno essas classificações que são importantes para a realização dos exercícios daqui a pouco, tá bom? Então, suplementares, os dois juntos vão somar 180 graus. Os complementares, os dois juntos vão formar 90 graus. Olha a explicação aí desses ângulos. Logo aí tem os ângulos complementares. Eles são chamados assim quando a soma entre eles é igual a 90 graus. Ou seja, um ângulo reto, aquele que forma a letra L. E realmente, esses dois aí, apesar deles estarem separados, mas eles são complementares. Por quê? 55 mais 35 vão dar 90. Então, logo, mesmo eles estando em figuras separadas, eles são ângulos complementares, porque eles formam 90 graus. Então, formou 90 graus, são ângulos complementares. Por exemplo, nós observamos que é um ângulo complementar, são esses daí, ó, eles estão já na mesma figura. 65 mais 25 vão dar 90 graus, ângulos complementares. Então, eles podem estar em figuras separadas e serem complementares, ou podem estar na mesma figura como esse daí, dando 90 graus é complementar. Vamos ver os suplementares. A soma deles tem que ser igual a 180 graus, que é o ângulo raso, aquele ângulo retinho, né? Assim, que vai dos dois lados deitados, as duas semi-retas ficam deitadinhas. Então, esse é o ângulo suplementar. Os dois juntos formam ou somam 180 graus, igual 125 mais 55. Apesar deles estarem em figuras separadas, os dois são ângulos suplementares, porque os dois juntos darão 180 graus. Então, complementar 90 graus, suplementar 180 graus. Eles também podem estar na mesma figura, como essa figura aí, ó. 125 mais 55, 180 graus. Então, eles são ângulos suplementares. Cuidado para não confundir com complementar. Complementar 90 graus. Suplementar 180 graus. Mas vamos ver na prática agora como é que a gente mede ângulos.
Vamos ver como que a gente vai conseguir medir os ângulos. Observem esse vídeo com atenção. Então, vamos entender melhor. Esse daqui é o transferidor, é um instrumento que serve para medir os ângulos. Os ângulos são as aberturas que tem entre duas semirretas. O que é uma semirreta? Nós estudamos já que a semirreta é uma linha que tem início, mas não tem fim. Então, eu posso fazer uma abertura entre elas. Olha, elas começam no mesmo ponto, uma vai para lá, outra vem para cá. Mas como é que eu vou medir essa abertura aqui? Para isso, existe o transferidor. O que eu vou fazer com o transferidor? Eu vou pegar o transferidor, vou colocar essa linhazinha aqui, ó, que vocês estão vendo, é chamada de linha de fé. Por quê? Por que de fé? Porque a fé tem que ser forte, tem que ser firme. Então, eu vou colocar essa linha bem firme no ponto onde começam as retas. Ficou bem firme aqui, ó. A linha tá certinho em cima do pontinho onde começam as retas. E se vocês observarem bem, essa primeira linha aqui, que eu vou chamar de linha de origem, olha, ela está exatamente em cima do zero. Eu não vou olhar esse 180 daqui de fora, não, tá? Eu vou olhar esse zerinho daqui, porque é o início. Então, é a primeira linha. Então, vou colocar ela exatamente em cima do zero. Agora, eu vou ver qual vai ser o ângulo de abertura desse encontro meu de semirretas. Vamos ver? Então, eu tenho que ver aonde essa outra linha vai bater. Vou continuar ela aqui, ó, ó, ó. Bateu um pouquinho depois dos 50. Aí, se eu for conferir bem, eu tenho que ver... Opa, segura firme, é a linha de fé, tem que ficar com a fé firme. Então, não deixa sair. Então, eu vou ver aonde vai parar, ó. Continua aqui, saiu um pouquinho dos 50, aí eu vou ver aonde vai bater, ó. Vou continuar reto com ela. Ó, depois dos 50, ela passou 2 pontinhos, então vai ser 50, né, daqui, ó. Eu vou olhar sempre nesse número daqui de baixo, não nesse daqui de fora. 50, mas passou 2 pontinhos, então vai ser 51, 52. Então, o grau de abertura desse ângulo vai ser 52, vão ser 52 graus. Então, essa é a abertura do meu ângulo que eu fiz aqui, certo? É desse jeito que a gente mede os ângulos. Por que isso é importante? Na confecção de ferramentas, de parafusos, um parafuso que é feito com grau errado pode dar tudo errado na hora da montagem de algum aparelho. Então, os ângulos são extremamente importantes na confecção de máquinas e outras coisas mais, de motores. Então, é muito importante traçar os ângulos corretamente. Vamos fazer uma outra reta aqui? Vamos lá. Com o próprio transferidor, eu vou traçar uma outra reta aqui. Vou colocar ela viradinha para o outro lado. E vou fazer uma abertura com o encontro de uma outra semirreta para cá. Ai, meu Deus, qual vai ser o ângulo agora, hein? O que eu tenho que fazer para traçar? Conforme eu expliquei. Primeira coisa, linha de fé. A linha de fé tá aqui, ó. Esse pontinho aqui no início aqui, ó. Sempre todo transferidor tem. Coloquei a linha de fé em cima do ponto de origem onde começam as duas semirretas. O zerinho tem que ser virado para a direção certa, ó. Pode colocar do outro lado, professora? Aqui eu coloquei o zerinho primeiro, ó. Mas você pode colocar com o zerinho aqui do final também, não tem problema não, ó. Ah, eu acho que fica mais firme se eu colocar assim. Beleza, mas o zero é o que vai iniciar. Então, se tá iniciando, eu não vou olhar no 180 não, tá, gente? Se tá iniciando essa linha daqui de baixo, ó, que eu comecei, o ângulo, sempre tem que começar com o zero. Então, eu vou olhar esse zero daqui de fora, porque aqui dentro tá o 180. Por isso que o transferidor, nos dois lados, tem 0 e 180, 0 e 180, para você ver onde você vai começar. Se eu quisesse começar pelo outro lado, aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou usar desse lado que meu transferidor ficou mais firme, com a linha de fé mais certinha. Então, eu vou olhar o zero para eu começar a contagem da abertura do meu ângulo. Zero, olha, a abertura veio até aqui, ó. Aí, eu vou olhar o de baixo? Não. Se eu tô olhando esse daqui de cima, esse zero daqui de cima, então tem que olhar aqui em cima, ó. Olha onde bateu a minha linha, ó. Bateu aqui, ó. Vou continuar ela até aqui, ó. Foi aqui que ela parou. Então, 130, 131, 132, 133, 133, ó.
Está na direção do 133. Então, a abertura desse meu ângulo são 133 graus. Muita gente erra porque começa olhando o zero daqui de fora, aí depois olha aqui no 50 que está aqui dentro. Se eu comecei com os graus daqui de fora, eu tenho que continuar com os graus daqui de fora. Agora, se eu comecei com zero assim, ó. Agora, eu comecei com esse zero daqui de baixo, ó. Então, tem que olhar no zero daqui de baixo, tá? Que vai ficar meio torto, ó. O 130 tá torto aqui. Aí, eu vou ter que contar 130, 131, 132, 133. Tem que prestar atenção para não errar. Então, eu acho melhor se vocês colocarem sempre com o transferidor firme e começar do zero. Pode ser do zero do lado de fora aqui, ó. Que ficou mais firme. E os números não ficaram de cabeça para baixo ou virados. Então, prestem atenção na hora de posicionar o transferidor para não errar, certo? Quem sabe vai ser um engenheiro daqui a alguns anos dessa turma, que vai precisar de fazer essas montagens, ou alguma pessoa que vai trabalhar com robótica, outras coisas mais, uma confecção de máquinas e coisas do tipo, motores. Então, vamos prestar bastante atenção nessas coisas, tá bom? Espero que tenha entendido. Uma mensagem para vocês. Tudo na vida é questão de perspectiva. Procure o melhor ângulo. Veja as coisas de forma diferente. Mude o ângulo e tenha novas perspectivas. Tudo vai dar certo. Um beijo a todos. Tchau.